Aleluia, boa tarde, povo de Deus. Como vocês estão? Nós aqui outra vez para compartilharmos um pouco desta palavra gloriosa no nosso Senhor para as nossas vidas. Tava chovendo quase agora aqui na nossa cidade em Caruaru, Pernambuco. Deu uma chuvadazinha boa. Tá um pouco frio. Mas agora o céu está se abrindo. E nós estamos aqui. Como vocês estão? Espero que estejam bem, firmados, fortalecidos nesse domingo. Mais um domingo que o Senhor nos concede. Hoje são 8 de março de 2026. O Dia Internacional da Mulher. Antes mesmo da gente iniciar uma oração e vir a ministração daquilo que o Espírito Santo quer, eu quero desejar a você, a todas as mulheres, um dia cheio de bênção, sabendo que o Dia da Mulher são todos os dias, são dias desafiadores, dias de conquistas. As mulheres, nós mulheres somos especiais, como a Bíblia diz. Somos seres tão valiosos, mais do que rubis, mais do que joias, do que ouro. Será que a gente tem valor? Então eu quero dizer para você que você é especial. Hoje é uma data comemorativa e é louvável isso, claro, não descartando de forma nenhuma. Mas precisamos ter essa consciência que o seu dia, mulher, são todos os dias. Como a palavra de Deus diz, que você é algo tão precioso, tão valioso, Vários versículos a gente poderia externar aqui para dizer da minha importância e da sua importância como filha, como mãe, como mulher, como esposa, como dona do lar, não é verdade? Mas esse não é o tema de hoje. O Espírito Santo vai trazer para nós, mas eu não poderia deixar de parabenizar você, Que a graça do Senhor continue fluindo sobre sua vida, a sabedoria do céu seja derramada, lembrando-se sempre que a Bíblia diz que você e eu somos a coroa do marido. Eu não, porque eu não sou casada, mas você que é casada, você que está aí, que tem seu esposo, a Bíblia diz que você é a esposa, é a coroa, você esposa, é a coroa do seu marido. E onde é que uma coroa fica? Na cabeça, algo lindo, precioso, especial, algo sublime, algo tão lindo que o Senhor criou. É você mesmo, eu tô falando de você e de mim. E uma coroa, se ela fica na cabeça, onde chega ela é bem vista. Vista de imediato. Não é verdade? A Bíblia diz que é você. Viu, linda? Essa forminha que criou você é única e exclusiva. Você é mais do que especial. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Tá certo? Que este dia sirva de maior reflexão da sua importância e da minha importância como mulher nesta terra. Porque é algo tremendo, queridos. Olha, através de nós geramos, multiplicamos o mundo, multiplicamos. É através de nós mulheres. Que coisa linda, A gente sabe que o Jesus, para que ele viesse aqui da forma perfeita, de tudo com muito ordem e decência, foi através de uma mulher. Porque ele é poderoso, ele poderia vir assim e ponto. Mas existia uma legalidade, existia uma projeção com muita perfeição para que hoje eu e você pudesse ter essa liberdade que temos em Deus. E ele nasceu de Maria, como todo mundo sabe, Mais do que bem-aventurada, mais do que feliz, não é verdade? Então nós mulheres somos muito especiais. Amém? Então um beijo bem forte no seu coração e que essa sabedoria que só está na palavra, que edifica um lar, que auxilia o esposo, que flui dentro do lar, essa sabedoria que está em Deus possa ser cada dia mais desejada em você, buscando a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amém? Mas vamos, antes mesmo da gente ver o que a gente vai meditar um pouco nesta tarde um pouco fria, que agora, depois da chuvinha,
Vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Lembrando que da importância de orarmos, de agradecermos, de glorificarmos o nosso Senhor. E a oração tem poder, queridos. E a gente vai falar um tema muito poderoso, sabe? Que é a intercessão, a oração. É algo tremendo. A gente movimenta os céus através de uma intercessão. A gente muda cenário através de uma intercessão. E a gente vai pincelar uma história muito linda, entre várias que temos na Bíblia. Mas a gente vai pincelar algo, que eu já conheci essa história na palavra, mas fazendo o curso de intercessão, como eu falei para vocês nas outras lives, com Valnice Milhomes, e ela tocou nesse tema, nessa história, e eu tive a curiosidade de ler novamente. E vários detalhezinhos que eu nem me lembrava mais, trouxe novamente à memória, da importância e como é poderoso a intercessão. Mas antes da gente entrar, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, Mais um domingo chuvoso, mais abençoado, mais um domingo de oportunidades, mais um domingo de crescimento, mais um domingo que a gente pode avançar em Deus. Basta a gente querer, basta a gente considerar, basta a gente desejar. Porque a palavra está aí, disponível para mim e para você, para a gente avançar cada vez mais e romper, Porque são tantas coisas que a gente precisa romper cada momento das nossas vidas, não é verdade? Mas glória a Deus, glória a Deus que existe essa palavra disponível para nós. Que a gente possa avançar cada vez mais, desejando, despertando, os olhos da gente sendo descortinados e praticando aquilo que tem chego para nós. Porque só assim a gente vai ver resultados nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças, te damos honras, te damos louvor. Queremos mais um domingo, Senhor, mais um dia de agradecer, um domingo com chuva, mas agora está abrindo o tempo. Mais um domingo que a gente pôde se levantar da nossa cama. Mais um domingo que a gente pôde fazer nossas atribuições, outras descansaram, pessoas até que estão trabalhando no dia de hoje. Isso é um privilégio nosso, Senhor. Podermos estar aqui com fôlego de vida, com nossos órgãos funcionando perfeitamente, nossos membros, nossa mente cada vez mais alicerçados com os teus pensamentos, fluindo na graça e no conhecimento das tuas verdades. E que nós possamos cada dia mais desejar e mergulhar, Pai, neste teu rio, neste rio de águas vivas que está disponível para os filhos. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada que esta tarde, esta palavra que o Senhor reservou para nós, possa fluir, possa enraizar no nosso ser à medida que a gente considera, que a gente deseja, que ela possa fluir, que essa semente poderosa possa germinar, porque nós somos uma boa terra, e que a gente possa regar cada vez mais, para que ela dê um fruto na estação própria, e onde a gente passar, pessoas sejam impactadas para a glória do teu nome, Senhor. Tudo é de ti e tudo volta para ti. Obrigada por este momento, obrigada por cada vida que aqui vai entrar, pessoas que vão ouvir essa meditação depois, que os seus lados sejam impactados, que elas possam parar, meditar e desejar conhecer e mergulhar nessas verdades. Porque só nas tuas verdades alcançaremos o que necessitamos para viver nesta vida, porque estamos aqui de passagem. Somos peregrinos, somos forasteiros. Esse ambiente, esse local não é nosso, mas se a gente está aqui, tem um propósito glorioso, resgatar vidas para o teu reino, Senhor, para andar em linha, em conformidade com a tua palavra. Tudo para a honra e glória do teu nome. E quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Você que está aí. Muito bom ver vocês. Estamos aqui, E nesta tarde, são exatamente 17 horas e 18 minutos, 5 horas e 18, quase chegando à noite. E a gente vai falar um pouco sobre a intercessão.
Como eu disse para vocês, que eu estou fazendo um curso sobre intercessão, né? Eu creio que são 32 aulas, eu estou na sexta, mas que já deu uma movimentada poderosa em mim, né? E realmente é um tema muito forte, muito poderoso, e o Senhor precisa que a gente tenha conhecimento da palavra, porque a gente precisa conhecer o que está proposto para a gente fazer da forma certa, para a gente usar as armas corretas, para a gente realizar, declarar de forma correta as coisas, para que a gente usufrua, não é verdade? Do que está proposto na palavra de Deus. E o tema, nesse momento que eu estou, estudando, além do outro curso, que eu estou fazendo 2 cursos, um de intercessão e outro sobre o fruto do Espírito, no momento das aulas. E deixa eu botar aqui que estão falando comigo. E eu estava estudando sobre isso, porque eu vi, tanto na aula do fruto do Espírito, sobre o poder da intercessão, que a gente pode mudar cenários através das nossas orações, através da nossa intercessão. E eu disse, é verdade. É verdade, sabe? Há poder nas orações, há poder na intercessão. Então, assim, calhou, de vir o curso, de intercessão, e eu digo, opa, vou fazer esse curso do início. Então, a gente vai juntando, porque a gente sabe que a Bíblia é toda entrelaçada, Tudo é ensinamento para as nossas vidas, e a gente vai usufruir daquilo que a gente buscar de Deus. Eu e você só vai ter de Deus aquilo que a gente buscar dele. E como é que eu busco de Deus, Fabiana? Lendo a palavra. Desejando, estudando, todo momento. Não só um momento pegar um domingo e ir para a igreja. Não, é muito pouco. Temos que todos os dias ali estar buscando, meditando, desejando, entende? Aí Deus vai descer ao nível da gente e vai fazer com que a gente usufrua aquilo que a gente chega para nós e a gente coloca em prática. Aí a gente vai usufruir. Amém? Então a gente vai estudar. Primeiro eu queria dizer, despertar em você. A gente sabe que intercessão é a gente orar por alguém. Todo mundo sabe. Vamos orar, vamos interceder. A gente sabe que é orar por alguém. E eu vendo nesse curso, que a própria palavra de Deus ensina, que interceder o intercessor, na verdade, é o que vai a Deus no lugar de outras pessoas. Muitas vezes o intercessor deixa de pedir para você para interceder por outras vidas. E Fabiana, e tem pessoas dessa forma? Tem. Deus levanta pessoas, sabe, com o coração disponível para interceder, para abençoar, para pegar junto, para entrar na brecha, sabe? E o que é que significa na palavra, no original, interceder? Eu até anotei aqui, para passar para vocês. Vê o que significa. É a gente entrar na brecha com força, uma força oposta àquilo que está acontecendo. Não é forte? Deus de um lado e o diabo do outro. Vê como é forte. A gente do lado de Deus para interceder, para quebrar, para neutralizar, para destruir a ação do diabo, para as hostes dele, para impedir a ação dele sobre a vida das pessoas, que a gente vai se levantar em ousadia para orar, para interceder. Outra coisa, e é a gente entrar com toda a força naquela situação, sobre a situação que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas, olha por minha família, olha por alguém, parente meu que está doente, aí pede oração a você. Se vamos interceder, amém. Sou eu e você lutar, guerrear contra aquelas forças contrárias que está tentando impedir as pessoas de serem abençoadas. Adentrar diante do Senhor com uma determinação de reivindicar. É a gente adentrar, a gente interceder. Mas para isso a gente precisa saber o que está proposto para a gente. Para a gente interceder, declarar com as palavras corretas. Como é que eu vou interceder por algo? Como é que eu vou orar por algo se eu não conheço a palavra? Vou ficar jogando palavras sem fundamento, sem base, sem uma linha de raciocínio. Entende? Por isso que é importante a gente conhecer. É invadir, o intercessor, ele invade.
com tudo, com confiança, acreditando que a sua oração, colocando em fé o que você acredita, vai mudar aquela situação, vai colocar-se, né, na brecha, nas situações. Muitas vezes você para até de orar por você em certas coisas para interceder pelo outro. Mas olha, calma, você não está perdendo nada com isso, muito pelo contrário. Quando eu e você se desprende, muitas vezes, de orar por nós e a gente interceder pelo outro, o Senhor está contemplando. Aí os céus são movimentados no favor da pessoa que eu e você está intercedendo e ao nosso favor, né? É dessa via, Fabiana? Se você não sabia, fique sabendo agora. Você não perde, não. Muito pelo contrário. Porque Deus precisa de pessoas que intercedam pelas outras. Fabiana, sim, ele precisa e ele levanta pessoas. Aquelas que desejam, sabe? Que tá o coração alinhado, que sente a dor do outro, sabe? É lindo demais. E o que é interceder? É suplicar. É uma súplica. É suplicar e pedir por alguém. É solicitar encarecidamente por algo. Aí deixa eu abrir um versículo aqui rapidinho. Isso tudo é o significado do que é interceder, sabe? Glória a Deus por isso. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Você não tiver como anotar, mas você depois escuta a live de novo e você abre os versículos, isso é importante. Olha, Amós 3:3. É suplicar, pedir por alguém, pedir por algo. Aí Amós 3 diz assim: como é que duas pessoas poderão caminhar juntas se não tiverem de acordo? Andarão duas juntas se não tiver entre elas acordo? Tem outras versões. Mas por que você está dizendo isso? Talvez muitas pessoas te pedem uma oração. Amém, Jaz. Amém. Glória a Deus por isso. É algo glorioso, viu? E agrada o coração do Senhor. Porque assim, nós fomos criados, né, para vários fins, né, aqui na Terra. Para reconciliar com o chamado de reconciliação, mas existe aqueles chamados específicos. E todos nós somos chamados para interceder por outros. Só que muitos intercedem superficialmente, né? Nada contra, é bênção estar orando, mas tem aqueles que desejam conhecer mais e mergulhar mais na intercessão. E eu sempre soube o que era intercessão, da importância, da seriedade, mas depois que eu estou fazendo esse curso, a minha mente está abrindo mais para compreender tamanha responsabilidade, mas também tamanha oportunidade que é concedido pelo Senhor para a gente orar e interceder. É lindo demais, as coisas do Senhor são perfeitas. Olha, e como eu estava dizendo, a gente pode pegar vários exemplos, deixa eu voltar aqui. Vários exemplos de homens de Deus que intercederam, entraram na brecha, entraram com tudo, como a gente leu esses pontos, e que conseguiram inverter a situação através das suas intercessões. E não é diferente conosco. Não é. O Deus continua o mesmo. Sabe qual é hoje a nossa posição? É maior, é mais privilegiada, porque a gente tem a vida de Deus dentro. Nesse povo, o poder de Deus vinha sobre. Deus falava, né, de forma audível, né? Manifestava o seu poder, mas ele não morava dentro deles. E hoje, através de Jesus na cruz, nós temos o privilégio de sermos templo dele, do Espírito Santo, da vida dele nas nossas vidas. Vê que coisa tremenda. Não é verdade? E glória a Deus por isso. Então, assim, olha, até a gente pontuar aqui, veja. Hoje a gente vai falar em especial sobre a vida de Abraão. Sobre algo que Deus levantou, ele no coração dele, ele levantou-se como intercessor pelo sobrinho Ló. E Deus mudou a situação pela intercessão de Ló, pela intercessão de Abraão. A gente vai pontuar sobre isso, mas quantos outros? Moisés poupou a nação, pela intercessão dele. A nação de Israel foi poupada por uma intercessão, a poder, queridos. Talvez você do outro lado não desista de orar pela sua família, não desista de orar por pessoas que têm pedido para você oração, não desista. Há poder nas orações. Agora, se eu e você parar, a gente não vai ver algo alcançar.
A gente não vai ver a coisa mudar. Mas se a gente permanecer firme, a coisa acontece. Foi assim antigamente, continua hoje e vai continuar eternamente. No poder da oração. Eternamente não, até a vinda de Jesus. Porque depois que Jesus vier buscar a sua igreja, vai ser tudo perfeito. A gente não precisa mais orar por ninguém. Vai estar tudo muito alinhado. Glória a Deus. Até a vinda de Jesus. Não eternamente. Porque eternamente a gente vai viver com o Senhor, né? De forma perfeita. Oh, glória. Então, olha, Samuel, a gente sabe que ele intercedeu pela nação. Daniel entrou em jejum e oração pelo povo, para eles regressar, e assim aconteceu, né? Paulo, ele diz na sua palavra, o Senhor diz na palavra que não cesso de orar por vós. Ele é um grande intercessor. Agora a gente conhece um que é o supremo intercessor. É Jesus Cristo, que ele permanece até hoje intercedendo por minha vida e por sua vida. Você acha que se não tivesse importância de um intercessor, o Senhor tinha colocado Jesus como nosso intercessor? Porque Jesus, ele está atrelado entre a gente e Deus. É o acesso. A própria Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Glória a Jesus. E ele é o nosso supremo intercessor. Aleluia. Ele intercede por nós. Né? Muitas vezes causas que a gente não precisa. Muitas vezes a gente quer até revidar. Né? Se defender. Deixa eu usar um termo melhor. Porque revidar, o povo de Deus não deve revidar. Claro que a gente está em busca, né, desse nível de maturidade. Mas a gente alcança. Está disponível pra gente. Mas a natureza da gente, o corpo, na verdade, a natureza da gente não é pecaminosa mais. Mas a carne, ela, se alguém machuca você, você quer revidar. Muitas vezes, mas glória a Deus que estamos em crescimento, que o Espírito Santo vai nos ajudando. E muitas vezes as pessoas são injustas conosco e a gente não precisa fazer nada, é só entregar ao Senhor. Porque o nosso Senhor, nosso supremo intercessor, ele pleiteia nossas causas. E ele sabe, ele é muito justo, ele vai pleitear, ele vai saber aonde está a justiça aí. E ele vai fazer conforme a situação. Mas claro, muitas vezes a gente enfrenta coisas, né, que machuca, que entristece, mas não vamos desfalecer. Porque o nosso intercessor, aleluia, ele está vivo. Ele foi designado também, além de ser o nosso Senhor e Rei, ele foi designado pelo Pai de ser o nosso intercessor. E ele nunca perdeu uma causa. E nunca vai perder. A nossa causa que seja colocada diante dele, ele vai resolver. Fica tranquilos. Fiquemos tranquilos, ele vai resolver. Né? Então, entre outros na palavra de Deus, que se levantaram como intercessores e que a coisa aconteceu. E não é diferente. O Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua fazendo, ele continua operando. Ele é Deus. Né? Agora, é claro, quando é que a gente vai ver a manifestação disso acontecendo? Quando a nossa alma compreende as coisas. E para isso é importante eu e você ter uma vida habitual, uma prática diária de leitura da palavra. Ah, eu trabalho muito, corro, mas chega em casa, toma um banho e vai ler. Se pode acordar mais cedo um pouco, vai dar uma lidinha. Aí ora, conversa com o Senhor. Se você tem os afazeres de casa, porque tem que ter muito cuidado, viu? Porque em casa nunca para os deveres de casa, né? Se você não tiver cuidado, vai chegar a hora assim, chega já de noite e você não conseguiu ter momentos para aprender, para estudar, para meditar, não é verdade? Então você tem que saber ajustar, remir o tempo com muita precisão, com muita atenção, sabe? Porque os dias estão se abreviando, meus queridos. E sem mais delongas, vamos para aqui. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se é possível. Se não, você fica escutando, depois você anota e vai ler mais. Porque eu confesso para vocês que de algum tempo, por mais que eu sabia essa história, quando eu li novamente, menina, eu fiquei impactada com as coisas, como são feitas, as coisas do Senhor são feitas com muito encaixe, gente. Não é de qualquer jeito. É com muita verdade, é com muita sabedoria,
sabe? É com muita perfeição. Não existe meio termos com o Senhor, sabe? É algo lindo. E a história, a gente vai ver sobre Abraão. O que? A história de Abraão? Não. A gente vai pegar o ponto onde Abraão intercedeu pelo sobrinho Ló. Né? Então, assim, eu vou estar dando pinceladas, mas eu quero que você já anote para você depois ler novamente tudo. Gênesis 18, do 16 ao 33. E depois Gênesis 19, do 1 ao 29. Então, você vai ler isso aqui, você vai compreender e o Espírito Santo vai nos dar mais. Amém? Porque se for ler todos, a gente deixa de pincelar algumas coisas. Tá certo? Mas vamos lendo e o Espírito Santo vai conduzindo. Então, a gente vai começar lendo aqui, ó, Gênesis 18, 16, que diz: a intercessão de Abraão. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Isso era o próprio Senhor falando com ele. Porque, querido, deixa eu ler e depois a gente vai pincelando. 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. 20. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. É uma cidade que estava tendo muita coisa ilícita, muita coisa errada. O pecado estava tomado já tinha tomado toda a cidade. Aí 21. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali, dirigiram-se para Sodoma. Mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Qual era a preocupação de Abraão? Porque ele sabia que o sobrinho dele e a família estavam lá, Ló. Aí eu acho interessante, né? Ele poderia estar dizendo até a mamãe, a gente lendo aqui. Eu estava lendo. Ele poderia ir direto no ponto: ô Senhor, meu sobrinho está lá. Ele é justo, Senhor. Né? Eu intercedo por ele. Porque Ló estava lá, mas ele não compactuava com as coisas erradas dessa cidade, tá, gente? Ele estava cercado de coisas indevidas, né? Lógico, muito pecado, muita prostituição, muita coisa errada. Mas Ló estava lá, com sua família. Aí ele começou a rodear com Deus logo. E tu acha que Deus precisava desses arrodeios? Eu tava dizendo aqui a mamãe, porque ele pontuou várias coisas e a gente vai ver. Deus poderia dizer: meu filho, olha, vá logo no assunto, Abraão. Mas o nosso Deus é tão lindo. Tudo ele quer ensinar a gente algo, né? Ele poderia dizer: Abraão, o que é que você quer? Diga, você está preocupado com Ló e sua família, e a família dele, não é verdade? Mas não. Aí Abraão foi rodeando. Aí disse assim: destruirás o justo com o pecador? Porque ele sabia que Ló estava lá. E no ver dele, ele tinha dúvida se existisse outro, porque ele não era onisciente. O único que era onisciente é o Senhor, o nosso Deus, né? Era na época, né? Mas ele sabia que Ló estava, então ele estava meio que arrodeando para dizer assim: Senhor, você destruirá o justo com o pecador? Aí o Senhor disse: talvez haja 50 justos na cidade. Aí não, ele perguntou: talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Aí o 25. Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo será tratado como pecador. Vê que coisa linda, Jesus. Minha gente, o nosso Deus, ele não mudou. Ele não mudou.
o justo é contemplado pelos céus. Então, olha, bota algo no teu coração. Se você está andando em linha, o Senhor vai livrar a minha vida e a sua. Ele não vai permitir que o justo pereça por conta de pecadores. Se foi assim lá atrás, ele continua o mesmo. Não é verdade? Vamos lá. Longe de ti, aí Abraão disse, longe de ti cometer e traus. Ele conversando, viu? Primeiro ele citou 50 justos. Longe de ti cometer tal atrocidade, fazer morrer o justo como pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Ele sabia, no fundo ele sabia que o Senhor é muito justo. Não é verdade? Ô mãe, tu acerta acender a luz ali na parede, vá. Aqui, ó. Essa parede aqui, na entrada. Acenda ali que tá ficando escuro. É, na parede ali, ó. Não, lá na frente, mamãe, lá na frente. Ah. Ó, aí na parede, do lado direito. Aí a porta, do lado direito. Meu Deus. Eu já fiz já outro. Certo, tô aqui, vamos lá. Longe de ti cometer. Aí o 26. Então, lhe assegurou o Senhor. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Deixa eu ligar aqui a luz, minha gente. Licença. Vamos lá. Desculpa aí o intervalozinho, o delayzinho. Então, 26, tá? Eu tô no Gênesis 18, 26. Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Abraão indagou e o Senhor confirmou, porque ele é fiel, né? Ele é fiel com a sua própria palavra, mas Abraão lançou ali, né? Aí o 27, argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Naquele tempo, eles falavam isso, né? Que era poeira e era cinza, porque Jesus não tinha vindo ainda e não habitava dentro deles. Hoje, eu e você não pode dizer que a gente é poeira, cinza, verme. Não, porque a vida de Deus habita na gente. Agora, claro, existem áreas que a gente precisa ajustar, melhorar, se arrepender, pedir perdão e mudar. E não fazer mais o erro. Não viver numa prática, porque a nossa natureza hoje não é pecaminosa. A natureza pecaminosa ficou lá atrás. Por isso que eles falavam essa linguagem. Poeira, pó, verme, germe e sei lá mais o quê. Entende? Mas vamos voltar para aqui. Aí ele disse assim: eu me atrevo a falar ao meu Senhor. Eu sou poeira e cinza. 28. Contudo, é possível que eu faça 5 para completar os 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade. Aí ele replicou: Senhor, não. Se eu encontrar 45 justos, ele não ia destruir. Aí o 29, Abraão ainda continuou, porque a preocupação dele era Ló, a família dele. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Aí é isso que me chamou a atenção também. Eu não sei como Deus, com certeza, na sua onisciência, ele sabia onde Abraão queria chegar, porque ele prescrutava o mais íntimo de Abraão. Não é verdade? Ele sabia que o intuito dele era sobre Ló, mas ele deixou ele falar, ele botou para fora. Ele deixou fazer esse comparativo de quantidade. Ô Senhor, 45 o Senhor destrói? Não. Aí foi pro 40, aí falou de novo. Aí o Senhor disse, ele desceu para 30. O Senhor, se tiver 30, o Senhor destrói? O Senhor, não. Se tiver 20, depois você lê detalhado. Aí depois ele disse, e por amor de 10, você não destrói? O 32. Aí o Senhor disse, não a destruirei. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Aí quando ele chegou no nível de 10, ele parou por aí. Aí o 33. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E Abraão retornou para o seu lugar. Aí a gente vai para o 19, que é onde fala sobre o Sodoma e Gomorra, né? Onde foi destruído. Aí deixa eu só fazer um resumo, para depois você ler e ver os detalhes. Vê só. À noite, estava caindo, quando 2 anjos chegaram a Sodoma. O Senhor mandou 2 anjos apurar como as coisas estavam, entendeu? Se tinha clamor sobre essa cidade. Quem clamava eram pessoas justas, porque os injustos já estavam na bagaceira, não respeitavam nada, faziam tudo que era errado, né?
Então o Senhor mandou 2 anjos. E quando chegou lá, eles encontraram Ló com Ló. Porque Ló não morava lá. E Ló, de imediato, olha, quando a gente anda com intimidade com o Senhor, a gente identifica de imediato o que vem de Deus. Ló, de imediato, se prostrou diante dos anjos, como rendição ao Senhor. Porque, olha, não é pra gente se prostrar a anjos, não, tá? O único que é digno de toda adoração é o Senhor. Amém, queridos? Aqui é como se Ló reconhecesse que a presença daqueles anjos viesse por uma ordem do Senhor. Entende? Então eles se renderam a ele, não. Ló se rendeu quando viu os 2 anjos, né? Se prostrou, olha, foi até o seu encontro e se prostrou com a face na terra, como quem diz: eis-me aqui os seus servos, o servo do Senhor, o que queres? Entende? E logo chamou eles para sua casa. Né? Você vai ler direitinho. Continue lendo. Eu quero, né, a gente ganhar tempo aqui. Mas eu quero que você leia. Quando a gente terminar, você vai ler toda a história. Aí eles falaram assim, não. Eles contestaram, porque Ló chamou para sua residência. Aí os anjos contestaram, porque eles queriam realmente ver como era que estava aquela cidade. Se estava do nível que tinha chegado até Deus, né? Lógico. Né? Os clamores, as coisas. Eu acredito, sabe? Deus é tão longânimo, Deus é tão lindo, que Ele dá a oportunidade das pessoas mudarem. Porque, veja, quando o Senhor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Quando Ele tivesse consciência dessa cidade que estava toda tomada de pecado, de coisas erradas, Ele podia ter destruído e acabou-se. Ele não tinha que mandar anjo, não, minha gente. Ele tinha mandado ir lá mesmo, ele, sabe? Mas as coisas dele é com muita ordem. É com muita ordem e decência. Aí ele mandou só para fazer a coisa, para dizer assim, olha, eu tô dando chances, oportunidades, né? Aí os anjos queriam ficar na praça. Eles queriam ficar na praça. Aí Ló insistiu tanto que eles aceitaram veemente o convite no 19:3 e foram para sua casa. Aí Ló preparou refeição para eles, fez questão de se alimentarem de pães asmos e eles comeram. Pães asmos é o pão sem fermento, porque fermento representava pecado. Naquele tempo e até hoje, né? O fermento é um símbolo que representa pecado. É por isso, numa ceia, o correto, mas não estou aqui para apontar ninguém, eu estou dizendo à luz da palavra, numa ceia com o Senhor, o correto é fazer o pãozinho sem fermento. Porque o fermento representa pecado. E como a gente vai simbolizar o pão como o corpo de Cristo e o vinho, que é o suco de uva, né? O sangue, vinho não. Que vinho tem fermento, tá errado. O suco de uva representa o sangue. Então não pode ter arestas de pecado de nada. É por isso que quando a gente vai ceiar, tem que ter esse cuidado, amém? A Bíblia que fala, vamos embora, mas não vamos entrar nesse método agora. Então eles deram pão asmos aos anjos. Oxe, e anjo comia? E anjo come? Se alimenta, né? Se na Bíblia diz aqui que o anjo... A gente não tem que contestar, não tem que contestar. Se aqui eles receberam os anjos e se alimentaram, assim foi. Eu creio e ponto. Vamos embora. Aí eles ainda, no 4, eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo sem exceção. Aí no 5, vê que coisa grave, que coisa tão... Será que eles estavam tomados de coisas demoníacas? Porque isso era demoníaco, gente. Isso é algo demoníaco. Chamaram Ló. Na casa de Ló, foram na porta de Ló. Chamaram ele e perguntaram assim, onde é que tem esses homens que chegou na sua casa? Eles nem imaginavam que eram anjos, né? Achavam que era qualquer um. Olha, vê o que eles disseram. Eu fiquei tão... onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Porque à noite eles iam fazer as bagunças deles, né? Bebida, prostituição, coisas ilícitas, coisa errada. Aí como viu 2 pessoas chegar de fora... Eles queriam, né, se apresentar e fazer isso. Aí só traze-os aqui para fora, para que tenhamos relações sexual com eles.
Minha gente, será que eles estavam tomados de coisas demoníacas, coisas de ilícitas, coisas diabólicas? É por isso que o Senhor, com certeza, eu acredito, né, que o Senhor, ele deu oportunidade a muitas pessoas dali, a mudar o cenário dessa cidade. Minha gente, muito sério. Como é que chega duas pessoas de fora, sem nem saber, ver como eles estavam? É muito sério, né, já? Você estava vendo aqui, meu Deus, eu não lembrava disso. Eu sabia que já tinha escutado, mas eu não lembrava com detalhes de chegar a ponto de dizer, traz isso pra aqui pra gente fazer relação sexual? Olha, meu Deus, que coisa terrível. Agora eu fico imaginando Ló, com a sua integridade ali. Aí Ló logo indagou, disse, não, pelo amor de Deus, eu faço não. Não, eles estão sobre o meu cuidado, sobre o meu teto, não faça isso não. Ele ficou tão desesperado, Ló, que ele disse assim, se você ler, você vai ver. Veja, vê o desespero, o que causa. Além do desespero, também a consciência de que ali os anjos fazia parte da presença, do encaminhar e da direção de Deus. Aí Ló, a única forma que ele achou para tirar ali a atenção da situação para com os anjos foi colocar as duas filhas, como oferecendo as duas filhas. Aí ele logo disse assim, eu tenho duas filhas virgens, vocês querem elas? Para tirar o foco. Minha gente, que coisa tão séria. Vejo que ele foi capaz para defender as coisas do Senhor. Aí você diz assim, mas as duas próprias filhas, para você ver, né? Como a coisa ficou séria. Aí, Ló, vamos lá por 8. Aí ele diz aqui, no 8 ele diz, olha, tenho duas filhas que ainda são virgens, eu vos trarei, fazê-los o que bem vos parecer. Vem pra aí, que desespero. Mas a estes homens nada os façais. Eu creio que Ló, ele quis tanto defender as coisas do Senhor, que ele nem atentou que jamais ninguém poderia tocar em anjos do Senhor. Podia ser multidões. Só com levantar de um anjo, todos morriam. Não é verdade? Mas para você ver o cuidado de Ló, o respeito, tira a mamãe, tá aparecendo. O respeito que tinha com as coisas de Deus. Não é verdade? Aí, ó. Fazer-lhes o que vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a minha proteção. Vem para aí. Que honra ele estava sentindo de ter a presença de 2 anjos enviados por Deus na sua casa. Por isso que ele chegou a esse ponto, minha gente. Não vamos jogar pedra nele, não. Ele sabe o que ele sentiu ali, uma cidade toda demoníaca na sua porta. Porque a Bíblia diz, homens velhos, muita gente, não era 1 ou 2. Eles podiam invadir ali e fazer a desgraça com Ló, com as filhas, com os anjos. Os anjos não, que a gente sabe que eles não podiam tocar neles, né? E os anjos não iam permitir, né? Claro. Aí, ó. O 9. Retira-te daí. Esbravejaram eles. E alegavam furiosamente, este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, farei ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Esse povo estava criticando Ló, né? Como que diz, olha, tá querendo ser o juiz, aqui chegou agora, já tá querendo ser assim. Aí eles empurraram Ló. Só que no 10, olha para isso. Os anjos não estavam lá? Aí o que foi que aconteceu? Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, sabe o que eles fizeram, os anjos? Com certeza por ordem do Senhor, né? Por instruções de Deus, né? Feriram todos esses homens que estavam na porta, querendo fazer maldade com a família de Ló, com os anjos. Ó, o 11, em seguida feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Os anjos cegaram todos eles. Eles não conseguiram mais nem ver a porta para poder tentar invadir. Aí no 12. Então, os 2 homens, os anjos, né? Perguntaram a Ló, ainda tem mais alguém dos teus na cidade? Genro, filhas e filhos, ou qualquer outro parente?
faze-os sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente este lugar. Porque Deus já tinha dado a ordem, né? O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra este povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Muitas vezes Deus levanta pessoas para nos alertar. Pessoas que estão ali em linha com a palavra, que estão buscando, renunciando, estão se consagrando e muitos não dão ouvidos. Né? Acha que está brincando, acha que está conversando fiado, está falando balela. Né? E assim aconteceu com Ló. Ele ainda pensou nos homens que iam casar com as filhas. Mas eles não acreditaram nele. 16. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e as suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Porque o Senhor ia destruir, o comando era de destruir, tanto que destruiu, com chuva de fogo e enxofre essa cidade. As consequências do ato, a permanência de não querer corrigir o que está de errado. O Senhor, ele é amor, mas ele é justo, queridos. Quando ele vem com juízo, entende? Então você que está aí do outro lado, que vai ouvir essa mensagem, não se deixe ser destruído. Se dê oportunidade quando Deus falar com você, mude de direção, corrija, né? Para que você não pereça, como tantos outros já pereceram e continuam perecendo por não querer obedecer e ouvir a voz do Senhor. Não é verdade? Então, o que aconteceu? Aí Ló disse assim: olha, se eu correr, se vocês vão destruir agora, a gente correndo, quem corria a pé, né? Naquele momento eles estavam a pé, ele e a família. Ele disse: a gente não vai conseguir se afastar da cidade, vocês vão destruir e a gente vai ser atingido. Tem uma cidadezinha lá em cima, que se vocês, ele disse assim, vê que humildade, né? Uma pequena cidade, no 20, vê coisa linda. É esta tão próxima que me é possível correr até ela. Permita que eu fuja depressa para lá, uma cidadezinha. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Isso era Ló falando aos anjos. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça, o anjo. Claro, o intuito do Senhor foi dada a ordem de salvar Ló e a família. Entende? Então, quando o Ló falou isso, aí o anjo disse: não, ainda faço essa graça. Não destruirei a pequena cidade de que falas. Eles até asseguraram essa cidade, que era próxima, para servir de abrigo para Ló. Meu Deus, quando Deus tem algo com pessoas, e olha o poder da intercessão, minha gente, o que causou. Abraão orou por Ló. E o Senhor se lembrou de Abraão. O Senhor não se lembrou de Ló. Pega essa outra dica aí, viu? Não é porque Ló não era íntegro, não. Mas a oração de Abraão movimentou o coração de Deus. A ponto do Senhor lembrar de Abraão e mandar livrar o parente dele. Veja que poder. Você tá vendo que eu e você não pode parar de interceder pelos nossos? E por quem Deus colocar em nosso coração? Pode não, queridos. Porque Deus movimenta uma nação por conta de uma pessoa que está orando. É dessa forma. Vamos continuar avançando. Olha. Aí o anjo falou que por ele ia dar mais essa graça, ia livrar aquela cidadezinha próxima para ele poder ter abrigo com a família. Aí no 22, depressa. Que o Senhor tinha rapidez para destruir aquela cidade.
Depressa, refugia-te lá, porque nada, veja que coisa tremenda. Depressa, no 22, preste atenção. Depressa, isso era o anjo falando com Ló. Refugia-te lá, porque nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Aleluia. Eita, Deus grande. A proteção era tão grande, queridos, que até mesmo numa ordem do Senhor, para livrar Ló, o anjo tinha consciência que nada eles podiam fazer para destruir aquela cidade, enquanto Ló não tivesse protegido como deveria. É muito forte, Jace. É muito forte. Que Deus tremendo. Após Ló pediu, o anjo ouviu, porque com certeza Deus deu o comando e o anjo estava ali em sintonia, né? E ali o próprio anjo disse, vai depressa, corre. Tô parafraseando, né? Mas aqui diz, ó, depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer. O anjo não poderia dar o início do comando de Deus enquanto Ló não tivesse bem protegido. E não é diferente hoje não, queridos. Seja o que for que esse mundo, que essa nação, que esse tempo a gente esteja para encarar, nada vai alcançar o povo de Deus. Nós que somos justificados nele, nada vai poder tocar na gente. Quem garante é o Senhor, é a sua palavra. Agora, para isso, precisamos estar em linha com a palavra. Precisamos estar ali cada dia mais obedecendo, pelo menos desejando obedecer, porque o Senhor sonda o nosso coração. Então, nada vai alcançar nossas vidas. Porque é uma promessa do Senhor e muito mais existir pessoas das nossas famílias e a gente intercedendo. O Senhor protege. Protege os dele, protege os parentes por minha e por sua oração. Glória a Deus por isso, Jesus. Como ele é maravilhoso. Você é lindo, Senhor. Aí o 22. E por esse motivo que se deu à cidade o nome de Zoar. Zoar é o nome da cidadezinha que Ló correu e se abrigou lá, que o anjo esperou e não deixou que aquela cidade fosse atingida pela destruição. Aí vamos dar continuidade pra gente. Vamos pro 26. Aí o que é que a Bíblia diz? Se você ler lá o 24, você vai ver. O próprio Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Olha o 23, esse detalhezinho. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar. Quando ele entrou nessa cidadezinha pequena que seria protegida, aí sim, foi o que o Senhor disse. Agora eu jogo o juiz para essa cidade. Que foi chuva de fogo e enxofre. Para ela ser toda destruída. Depois que o justo, depois que por intercessões, o Senhor protegeu Ló e toda a sua família. Só que tem um detalhe. Você que já leu a história, talvez você não leu, mas eu vou dizer para você aqui no 26. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás. Foi dado um comando. Corre, apressa-te, não olha para trás. Aí a mulher de Ló olhou para trás. Aí você diz, mas vi juízo sobre ela só porque ela olhou. Queridos, não foi um simples olhar. Por algo natural, que a gente passa alguém, a gente olha. Não. Ele olhou desejando estar naquela cidade. Como quem diz, que pena aquela cidade. Né? Eu queria estar naquela cidade. Talvez essa intenção no coração dela. Aí veio o juízo sobre ela. Ela virou uma estátua de sal. Talvez o Senhor tenha falado para nós, tem dado a direção, tem sido longânimo, tem mostrado, não vá por aí, a gente continua. Vai chegar um momento que a gente não sabe o tempo é dele. Vai chegar um momento que o juiz dele vai vir sobre nós. Se a gente insistir em querer fazer a coisa errada. Porque uma coisa eu sei, a própria palavra diz que o Senhor desce ao nível de conhecimento de cada um. Se chegou luz para você nessa determinada área e mesmo assim você não quer melhorar, você não quer mudar de posição, você não quer pedir perdão e mudar de postura, vai chegar um dia que o juízo do Senhor vai vir sobre você. Ou sobre qualquer pessoa que não esteja, né, com o coração aberto para mudar. É a palavra de Deus, queridos. Então não deixa que isso aconteça. Faz a mudança, sabe?
Reconhece que aquilo que já chegou para você, que o Senhor manda pessoas. O Senhor é tão lindo, o Senhor fala com a gente, o Senhor mostra em sonhos, o Senhor levanta pessoas, tudo para alertar a gente onde a gente está errando. E muitas vezes a gente já tem consciência do erro, mesmo assim a gente não considera. A gente continua. E só o diabo dando o quê? Corda para a gente se enforcar. Mas em nome de Jesus, nesta tarde e noite, que entramos na noite, o Senhor está trazendo para nós essa história tão linda sobre Abraão, quando ele intercedeu, porque o intuito aqui é a gente compreender a importância da intercessão, mas com essa história tão poderosa, tão linda, da proteção do Senhor, do amor dele, né? De quanto ele é justo, da forma como toda essa história aconteceu. Então você que está entrando, você depois leia Gênesis 18, do 16 a 33, e o 19, do 1 ao 29, que vai falar sobre essa história linda, o poder da intercessão, que Deus livrou, tirou Ló de ser destruído por uma intercessão, porque o Senhor destruiu. Ele tinha o comando de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por tantos erros, tantas coisas ilícitas, tantas coisas pecaminosas. Tomada pelo inimigo a cidade, pelas práticas deles. Mas mesmo assim, o Senhor resgatou quem era justo. E foi despertado. Com certeza, o Senhor é soberano. Mas o Senhor levantou Abraão para interceder. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E assim aconteceu. A proteção por uma intercessão veio sobre a família de Ló. Infelizmente, a mulher dele olhou para trás, não olhou simplesmente por olhar, e ela virou uma estátua de sal. E o 27, na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Antes de ir para o 29, para a gente fechar, eu imagino quando Ló voltou para esse local. Não, Abraão, desculpa. Eu imagino quando Abraão foi para este lugar, que olhou o fumaceiro, eu acho que passou na mente dele assim. Ai, Jesus, eu creio, né? Que coração agradecido ali, né, por ter livrado Ló, sobrinho dele. Porque com certeza Deus falou que ia livrar ele, né? Que ele não se preocupasse, que ele ia livrar. Ele ia livrar pelas orações. Aí você vê a confirmação no 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, porque ali aquela cidade já estava tomada, queridos, destruindo as cidades onde Ló habitava. Porque é o seguinte, a cidade estava tomada disso, de tudo que era errado, e mesmo assim Ló quis ir para lá. Se a gente ler todo o contexto, toda a história, a gente vai saber identificar os detalhes. Mas mesmo assim, por ele ter ido para esse ambiente, mesmo sabendo como estava o ambiente, mas por ele ter ido, né, poderia ter até acontecido dele ter sido destruído a cidade toda com Ló dentro. Mas existia um orando, existia um intercedendo, um pedindo, suplicando, que foi Abraão, seu tio. E o Senhor ouviu e contemplou a oração. Então o que eu quero trazer para mim, para você nesta noite, início de noite, não desista de orar. Não desista de interceder. Talvez você faz tempo que está orando e intercedendo, então não está vendo aos seus olhos naturais a coisa mudar. Mas acredite, para que aconteça no natural aqui, movimentou o espiritual. Então continue orando, continue intercedendo, entra na brecha, briga. Essa briga, como eu falei, né? Não é briga de murro não, viu, gente? Não, é uma briga assim, da intenção do inimigo que está tendo contra a intenção das coisas de Deus. Você vai entrar na brecha e vai interceder para fazer com que destrua as artimanhas do inferno. Há poder nas nossas orações. E o Senhor designa isso para a gente. Há poder. A Bíblia diz, eu vi um versículo que depois eu fiquei meditando. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para eu falar para vocês.
que até foi nesse curso ontem, estudando a aula, que até Valnice diz que é um dos versículos que ela sempre lembra na hora que ela está no combate no espiritual, sabe? É esse versículo. Deixa eu abrir ele aqui para eu ler para vocês. E para mim também, né? Salmo 115, 16. Anota aí. Vai mais para lá, mãe. Ó, Salmo 115, 16. Que diz assim. Salmo 115, 16. Peraí que eu botei 114. 115, 16. Porque os altos céus pertencem ao Senhor. O céu pertence ao Senhor. Mas a terra, ele confiou ao homem. Aí tem outra versão que diz assim, ó. Deus deu a terra aos filhos dos homens, que somos nós. Hoje o domínio do sistema está sobre o inimigo, porque Adão e Eva falharam. Mas a legalidade mesmo foi dada a gente. Então a gente sabendo, tendo consciência, né, que o domínio dessa terra está sobre nós, da forma que intercedemos, que declaramos, que determinamos. Aí a gente tem a consciência, então a gente entra na guerra para vencer, porque o Senhor disse que a gente já é mais do que vencedor. Então assim acontece. Então que nesta início de noite, eu e você possa compreender a importância. Toda essa história trouxe várias arestas para a gente meditar. Mas o foco maior foi o poder e a importância da gente continuar intercedendo. Orando pelos nossos, intercedendo por pessoas que Deus coloca no nosso coração. Porque há poder nas orações. Há poder na intercessão. E quando a gente ora e intercede, a gente movimenta, a gente muda cenários. Quanto tantos outros que a gente leu aqui, que a gente pontuou. Amém, queridos? Então eu quero instigar em você e em mim, porque eu estou recebendo aqui. E vou continuar lendo mais. E eu instigo você a ler mais. Para o Senhor dar mais ainda a gente. Não desista. Não desistemos de orar. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que seja desafiador, por mais que tenha momento que você suspira como se estivesse meio cansado, né? Cansada. Não. Não desistamos, porque a força já está dentro. É só uma questão de decisão. E quando a gente ora, quando a gente abre a boca para interceder, é porque a nossa alma já está compreendendo o poder que há na nossa oração. Na nossa intercessão no nome de Jesus. Amém, queridos? Que esta palavra possa ter sido, possa ter impactado a minha vida e a sua nesta tarde e noite, que entramos na noite. E que você continue, volta mais essa live, escuta novamente, compartilha, curte essa live. E você compartilhando, outras pessoas vão estar ouvindo e elas vão ser alcançadas também para a glória de Deus. Mas a importância de você e eu continuarmos lendo. Porque quando a gente for lendo, mais revelação vai chegando para a gente. Os olhos da gente vão sendo descortinados para a gente compreender e a gente saber lidar na adversidade que a gente vive. Porque é tanta coisa que a gente enfrenta, queridos, e muita coisa já estão por vir. Mas lembremos. Amém, Jas. Para mim também, minha amada. O Espírito Santo é lindo, né? E lembremos que ele não mudou o nosso Pai. E para a mamãe também, ela está dizendo para ela também. Glória a Deus por isso. Lembremos que o nosso Pai, ele não mudou. Ele movimenta. Dá ordem aos anjos para proteger sua vida e a minha. Amém. Tá ali para ser destruído. Ei, se acalma. O Senhor dá ordem. Ele protege os seus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. Aquele que habita, lê Bíblia, se familiariza com a palavra, tem uma vida de comunhão com o Senhor. Aí aquele que habita, que mora, ele está protegido.
Aí há uma sombra sobre, aleluia. Há uma sombra sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso, mas tem algo a ser feito. O que é que precisamos fazer, queridos? A gente deseja obedecer cada vez mais. Aquilo que chegar pra gente, a gente... Ô Senhor, me perdoa, eu estava fazendo errado porque eu não sabia. Porque muita coisa a gente não tem nem conhecimento, queridos. Por falta de leitura, né? Por N situações. Então a gente chegou pra gente, Senhor, me perdoa. Eu falhava, mas não sabia, Jesus, agora eu mudo de direção, me perdoa. A Bíblia diz que quando a gente reconhece, peça perdão, alcança misericórdia. Né? Aí alcançou misericórdia, vamos pra frente. Lá na frente a gente vai se deparar com outra situação. Mas aí o Senhor vai trazendo luz, vai trazendo discernimento e a gente vai avançando. Deus vai derramando sabedoria porque a gente vai desejando, buscando na palavra. Porque se eu e você desejam buscar a palavra, a gente está desejando buscar a maior sabedoria existente nesse mundo. E a única que é verdadeira. Eita, desculpa, quase quebro meu óculos. Glória a Deus por isso. Então, nesta tarde e noite, eu creio que nosso coração foi movimentado com essa história de Abraão, ao interceder pela vida do seu sobrinho Ló, e ele foi livre. Ele foi livre. E com certeza a mulher seria livre se ela não tivesse desejado estar naquele ambiente. E Deus é tão lindo que não mexe no livre-arbítrio nem seu, nem meu, nem de ninguém. Temos as nossas escolhas, né? E a gente vai pesar de acordo com o que a gente escolhe. A gente quer andar conforme o Senhor tem nas instruções dele, porque as instruções dele são vida. Ou a gente prefere ir pelo nosso caminho, que nosso caminho perece, leva à morte. Caminho de falha. Pega aí, queridos, a visão. E que Deus possa abençoar a sua vida neste restinho de domingo, através da sua palavra. À medida que você buscar mais revelação, você vai ter, mais eu vou ter. Que você tenha um sono reparador nesta noite. E que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. E você já possa se levantar de manhã agradecendo, colocando suas mãos. Senhor, obrigada primeiro por eu estar vivo. O Senhor é grande, o Senhor é Pai, o Senhor é maravilhoso. Dizendo a grandiosidade dele. Amanheçamos já dizendo, Senhor, o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Obrigada pela esta noite. Obrigada porque eu me levantei. Obrigada pelo fôlego de vida. Pai, eu declaro que o Senhor vai estar à frente da minha vida, da minha história. Que onde eu não posso mudar, o Senhor pode mudar. Me dá sabedoria, me dá estratégia para eu declarar. Para as coisas serem abertas. Para eu quebrar. Senhor, quebra todo empecilho do inimigo. E a gente precisa declarar isso para nossas vidas. Ao acordar. E colocar a nossa vida. Já estou na cama, estou na França. Ai, da França, né, Jaz? Amém, minha amada. Paz do Senhor, prazer, viu? Muito bom ter você aqui. Todos que estão e todos que vão vir. Amém. Qual é o horário daí, nesse momento, na França? Aqui nós somos 18 horas e 16. São 6 horas e 16 minutos. E aí, Jaz, qual é o horário? Passa aí pra gente saber o horário, o fuso horário daí. Então, queridos, amanhã... Todo, meu amor. Amém, amém. Qualquer coisa, tô aí. Só é falar no privado, viu? Vamos crescer. O que precisar, vamos aí. Vamos guerrear. Ó, lá já são 10 horas e 16. 4 horas de diferença, né? Amém. Amém. Que bom. Você tá deitadinho escutando a palavra. E Deus contemplou, querida. Não a minha palavra, porque de mim não sai nada. Da gente não sai nada, mas dele que habita em nós, aí sim, é um rio. Oh, glória a Deus, né? Então, se você considerou meus amados que aí estão, com certeza, seu coração foi impactado. Sua alma foi renovada. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai debatendo, a alma da gente é renovada. E quando a alma é renovada, a gente consegue usufruir do que já está proposto. Glória a Deus por isso. Então, que queridos, que amanhã, né? Amém, glória a Deus, eu também tomei posse. Que amanhã, né, os céus se abram. Amanhã está propício a milagres. Amanhã, hoje ainda, porque ele é poderoso. Não existe variação no mundo espiritual, não existe distância. Então, 1 minuto que seja um segundo, há poder para, olha, Deus transformar. Né? Então, existe espaço. Eu só estou lançando algo para a gente já confiar que o dia de amanhã está diante dele e que pode acontecer muitas coisas para nós. Libertação, cura, milagres. Porque ele é Deus, ele não muda. Oh, glória. Então, queridos,
que você possa curtir aí essa mensagem, você possa compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente tá servindo ao Senhor, vai alcançar vidas para a glória de Deus, vai despertar. O nosso papel é falar. Agora, quem convence é o Espírito Santo. Aí não cabe a gente. Não é verdade? A gente lança a palavra, a gente declara a palavra e a pessoa diz assim, não, eu considero, eu tomo posse. Aí é a pessoa e Deus. A gente não pode entrar onde não cabe a gente. Agora, o nosso papel é propagar, é falar, é declarar, é dizer que Ele é dizer o quanto Ele é grande, que Ele é poderoso para realizar tudo muito mais do que o que eu estou precisando e o que você está precisando. Porque Ele é Deus. Ele sempre dá mais, queridos. Ele sempre dá mais. Não importa a área que aí você está passando, não importa. Talvez tá tudo escuro ali e você não está conseguindo enxergar. Mas glória a Deus que aí você não olha, não consegue olhar pelos olhos naturais. A gente não anda pelos olhos naturais. A gente anda por fé. E quando anda em fé, Deus opera. Aleluia. Então eu creio que de hoje para amanhã eu vou alcançar, como você também vai alcançar, a vitória que tanta gente está precisando, com tanta emergência. O Senhor conhece. Não precisa a gente dizer, mas o Senhor conhece todas as coisas. Amém, queridos? Até a próxima. Fica ligadinho, porque a qualquer momento eu volto. Basta ter a direção do Espírito, não importa a hora, de manhã, de tarde, de noite. Quando a gente é conduzido, a gente tem que abrir a boca. Sabe? Tem que fazer, tem que realizar. Porque é para isso que estamos nesta terra. Para ser um canal desobstruído para alcançar vidas para a glória dele. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Amém? Beijo no coração. Um prazer meu ter vocês aqui. E o maior prazer é do Senhor. E saber que vocês estão aí do outro lado do Brasil. Que temos aí pessoas da França, né? E tá aí contemplando, considerando e respeitando a palavra do Pai. Ô, glória. Beijo, querida. E até a próxima. Fica ligadinha. Amém. Cheiro no coração. E até a qualquer momento, se assim o Senhor nos permitir. Beijo, queridos.